Oi meninas, bom dia, como vocês estão? Que Deus abençoe o dia de vocês, alegre o coração de vocês e renove a esperança. Marlane Marmata tá dormindo, as coisas por aqui tá assim. Vou tomar um cafezinho, me preparar para poder. Esse fogão tá sujo hoje. São 7h30 da manhã. Aí eu vou. Essa roupa aqui ainda ficou, essa roupa aqui para lavar. Algumas no final de semana. Vou lavar, botar para bater hoje. Aqui a sala eu vou limpar, vou organizar. Vou dar uma organizada na sala. Tá assim. Minha plantinha que eu molhei, botei aqui. O dia amanheceu bonito, meninas, ó. Que Deus alegre seu coração nessa manhã. Que você clame pelo nome do Senhor. Ele sim pode todas as coisas, né? Ainda que pareça que não tem jeito, que não tem solução, ele me surpreende. Ele é tão bom, tão misericordioso. Eu não sei o que seria de nós se a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Como nós ia suportar viver nessa terra diante de tanta coisa que nós estamos vendo, vivendo, ouvindo, né? Deus abençoe quem amanheceu doente. O Espírito Santo de Deus passe por aí e traga cura, traga renovo no corpo, traga renovo na mente. O Espírito Santo de Deus alegre aquela mãe que se encontra triste por alguma situação difícil de seu filho, de sua filha, de seu neto. Deus abençoe de maneira gloriosa. Viu, meninas? Hoje por aqui é segunda-feira, manhã, e aí eu vou tomar um cafezinho para poder começar o dia. Eu vou fazer uma bananinha dessa para mim tomar um cafezinho, meninas. Eu vou deixar uma mão só. Eu vou deixar essas 5 bananinhas para a noite eu fazer. Olha a fruteira como tá já. Só tem umas maçãs ali na geladeira que eu guardei porque aqui é quente, tudo que a gente coloca na fruteira fica murcha, fica. Eu preferia deixar na fruteira, mas não fica legal, eu coloquei na geladeira. E aí, meninas, eu vou pegar, vou fazer um. Aqui eu botei a caixa do lixo aqui, deixei tampada, tá de barato. E aqui, meninas, ó, é um bichinho de Marlene.
Um ramo. Espera ela acordar para ela limpar. Quem comprou foi o William, há 2 semanas. Só que ele tá indo trabalhar direto agora. Ele deu a ela. Pronto. Aqui é para lavar. Tomei um bom ali agora, mano. Vou fazer aqui. Fazer um beijo para tomar café. A banana já tá pronta. Vou botar aqui. Eu não vou fazer café não, que sobrou café de ontem de noite. E aí eu não vou fazer outro café não. Quando acabar, se os meninos acordar e acabar, eu faço um café novo. Eu vou tomar aquele mesmo. Eu quero agradecer, meninas. Entrou 2 pessoas novas, né? Porque já tem acho que é 2 semanas, né? 3, sei lá, que eu comecei no canal. E tinha 5 inscritos. Aí, ontem, chegou 2 pessoas novas. Quero agradecer por esse voto de confiança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de vocês. E para vocês que ainda não se inscreveu, continue assistindo, me incentivando, né? Só em a gente saber que a gente está tendo visualização é um bom incentivo. E, e mais para frente, né? Se vocês me acompanhar minha rotina e começar a gostar do conteúdo, aí vocês se inscrevem, meninas, viu? Já tá me ajudando. Com o tempo vocês vão conhecer minha história. Você vai ver que minha história de superação, né? De força, de esperança, minha esperança no Senhor o tempo todo, minha confiança no Senhor. Ele quem cuida de nós, Ele que cuida de minha família, Ele que cuida de mim, né? Ele que me dá sabedoria para administrar o salário que eu ganho, né? E vou fazendo o que eu posso. E com o tempo vocês vão ver a minha história, né? A misericórdia de Deus sobre a minha vida, o cuidado que Ele tem pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Tudo é Deus. Eu falo o tempo todo a Ele que é para Ele ser grato a Deus, porque nossa vida é um milagre. A minha vida é um milagre, né? Eu vejo o Senhor o tempo todo na minha vida, cuidando de mim, me dando sabedoria, para eu dividir o pouco que eu tenho. Eu tenho certeza que com o tempo vocês vão gostar da minha história.
Vou levar a Bíblia para meditar um pouco na Bíblia, porque eu vou ver se dá tempo de eu lavar esse banheiro agora pela manhã, porque pela tarde não dá. Aqui é quente que vocês não têm ideia do que eu estou falando. Aqui é quente demais. Aqui tem 4 ventiladores, porque cada quarto tem um ventilador, né? Um, agora eu tô com 3, um quebrou, né? Vou ver se eu limpo ali, se eu dou jeito. Porque aqui não tem condições não, meninas. Aqui quando tá quente mesmo. Muito quente mesmo. Aqui pela tarde, a gente não consegue nem fazer nada assim. Eu gosto de fazer ou pela manhã, ou então no finzinho da tarde, assim. Aí eu começo a fazer, a me animar para fazer as coisas. Eu sei que a vida não é fácil, meninas, sabia? A vida não é fácil, mas sempre procure se comunicar mais com Deus, viu? Sentada, onde você estiver, fale com Deus o tempo todo. Eu vivi assim a minha vida toda. Eu fui adolescente, rebelde, uma jovem consequente, fiz muitos filhos. Estou cuidando de meus filhos pela misericórdia, graças a Deus, né? Tentando fazer o melhor da educação, converso, mas hoje em dia eu vejo, né? O quanto eu fui inconsequente, despreparada. Mas glória a Deus por tudo, né? Aqui estou eu, entreguei minha vida ao Senhor, faz 4 anos, estou servindo ao Senhor e foi a melhor escolha que eu fiz. Pela misericórdia, Ele teve misericórdia de mim. Eu sou uma pessoa, meninas, que, assim, talvez, né? Não sei. Nos meus vídeos vocês sempre vão ver eu indo e voltando e falando sobre mãe, né? Sobre dores de mães, sobre sentimentos de mães, porque eu fui uma filha rebelde, desobediente, quando eu era nova. Fiz muita coisa sem pensar. E quando eu tive meus filhos agora, filhos jovens, né? Tem filhos jovens, adolescentes, adultos, eu vi, eu senti na minha pele o quanto a mãe sofre e senti a dor da minha mãe. Quando a gente tá novo, a gente faz tanta coisa, né? Sem pensar nos pais, nas pessoas que se preocupam com a gente, que nos orienta. A gente faz tanta coisa sem pensar, menina. Estou falando por mim, né? E por muitos jovens que hoje em dia eu vejo, né? Debaixo de desobediência, né? Do eu, do egoísmo, né? Não estou falando por todas. Tem pessoas muito que obedeceu à mãe, que estudou, né? Que fez a mãe se alegrar, né? Se orgulhar.
Hoje, graças a Deus, eu caí na real, eu amadureci. Deus me deu a oportunidade de pensar diferente, de fazer diferente, de viver diferente. E eu glorifico a Deus de verdade, meninas. Eu glorifico a Deus de verdade pela minha vida, pela minha vida. Ele sempre teve misericórdia de mim, sempre cuidou de mim, mesmo quando eu estava afastada dele, mesmo quando eu estava fazendo tudo o que eu queria, que eu achava que era bom, tudo a favor da carne, né? É, quando eu estava fazendo tudo sem pensar, sem querer ouvir conselhos. E mesmo assim ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim. E o Espírito Santo de Deus me convenceu a me arrepender do pecado e da escravidão. E glória a Deus por tudo. Tem 4 anos que eu estou servindo ao Senhor. Eu glorifico muito a Deus por isso. Eu não tive a oportunidade de levar meus filhos maiores para a igreja. Eu era uma pessoa beberrona, mas estou levando os menores agora, pela misericórdia, e oro para que Deus não deixe eles se afastar, que eles não sintam tanto o peso desse mundo, né? Por falta de sabedoria, de obediência a Deus, a mãe, né? Amém. Um beijo com ovo. Eu vou comer uma banana e vou deixar uma banana para Mailane. Michael não gosta. Ele prefere batata. Aí, assim. Um dos meus meninos foi trabalhar, o de 15 anos. O de 17 tá aí, tá gripado, tá tossindo muito. Esse dia não foi trabalhar. Mailane também pegou a gripe. Amém. Tá uma delícia. Eu tenho um sentimento tão especial por Deus, porque pelo cuidado que Ele tem por mim, pela minha família, eu me sensibilizo muito. Porque eu sinto o amor do Senhor na minha vida. A vida que eu vivo é simples, é com dificuldade,
Mas a gente percebe que é na dificuldade mesmo que Deus está se fazendo presente, né? Cuidando da gente. Se eu tivesse condições de tudo, de fazer tudo que eu queria, ter condições de ir ali no banco tirar valores e comprar tudo que eu quero, eu ia saber que eu tenho aquele dinheiro ali que eu adquiri de alguma coisa. Mas quando a gente passa por dificuldades mesmo para criar filhos, né? A gente vê assim o cuidado a gente sente a presença de Deus o tempo todo ali, o tempo todo, o dia todo aqui, né? Que para muita gente aqui é simples, né? Um cafezinho com leite, que é normal na mesa de muita gente, né? Não é muita coisa. Mas para muita gente, uma hora dessa é de muita valia. E eu glorifico a Deus porque eu estou tendo essa oportunidade. E que vocês se façam o mesmo. É pouco, não é a mesa cheia de fruta, cheia de queijo, de mel, aquela fartura aqui, mas glória a Deus porque eu tenho, estou tomando, comendo meu alimento da manhã, né? Meio-dia, o Senhor já proveu, né? Eu vou me alimentar, se Deus assim permitir, eu tiver vida, minha família. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, né, menina? Que Deus abençoe a sua vida. Continue me assistindo, meninas, para me incentivar. Com o tempo, vocês vão conhecer minha história, a minha vida pessoal, um pouquinho a mais cada dia, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Vocês vão conhecer a minha história de erro, de superação, hoje de renúncia, né? Vivendo debaixo da vontade do Senhor, sendo grata ao Senhor, porque Ele me deu a oportunidade de pensar diferente, de viver diferente, de fazer diferente. E eu glorifico a Deus. Eu tenho 43 anos, mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, sentada, preocupada com minha família, cuidando com a minha família, conversando com a minha família, entendeu? Tudo foi o Senhor que mudou meu modo de pensar, meu modo de agir. Tem alguns hábitos ainda que eu tenho que mudar. Eu, eu sou um pouco nervosa, entendeu? Eu não sou. Por eu ser mãe e pai, né? Eu sou um pouquinho, né? Um pouquinho dura. Mas Deus me conhece, Deus sabe que é por eu ser mãe e pai, que eu sou assim, e talvez eu precise ser assim. Mas eu me cobro por isso. Mas Deus é bom. Ele está tomando conta de mim, daqui, tomando conta de você e de sua família daí. Ele é maravilhoso. Ele muda a história, né? Ainda há esperança para uma árvore cortada. Pode acreditar, crer. Creia que Jesus é poderoso para mudar qualquer situação na vida de uma vizinha sua. Quando você vê ela passar, você vê a situação dela difícil. Quando for deitar, lembre de estar orando pelaquela vizinha, pelo aquele jovem que está perdido, está em uma situação difícil. Ali ele está sofrendo pelas escolhas dele, mas existe uma pessoa que está por trás dele, sofrendo mais ainda, porque não escolheu aquilo para a vida dele, né? É uma mãe que sente, uma mãe que sofre. A mãe sofre demais, mãe sofre demais, né? Quando o filho dá orgulho, ele dá orgulho. Mas quando ele faz certas escolhas, é muito doloroso, né? Deus abençoe, viu, minhas irmãs? Me desculpe aí. é, eu tenho que interagir com vocês. Isso tudo para mim é uma experiência. É uma experiência. Eu tenho dificuldade de me comunicar com assim, em público, né? Talvez assim, eu estou até conseguindo aqui um pouquinho, porque eu estou dentro de casa, não está assim, várias pessoas ao meu redor, que eu tenho mais dificuldade ainda.
Mas eu conversando com vocês, com certeza eu vou melhorando a forma de falar, de me comunicar, né? Vou gaguejar menos. Então eu tenho que ficar me preparando para isso, para dar um vídeo de qualidade, um vídeo que vocês tenham prazer de sentar para assistir, de lavar um prato e colocar para vocês verem de longe, né? E aí eu tenho que começar a conversar, me comunicar com vocês, contar um pouquinho da minha história hoje, contar um pouquinho amanhã, contar um pouquinho depois, e vocês vão conhecer na minha minha história, né? Nem tudo eu vou querer contar a vocês, nem tudo eu vou querer contar a vocês, né? Nem tudo, porque existem pessoas muito. Eu assisto vídeos, existem pessoas especiais, né? Nos vídeos, pessoas boas, pessoas maduras, pessoas positivas, pessoas que se colocam no lugar do outro, mas existem pessoas também, né? Se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, ou para, ou se abate muito, né? Entra em desespero, em aflição. Por isso que eu digo que não é fácil, né? Não vai ser fácil, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida, no centro da minha vida, que Ele me dê sabedoria para eu conversar com vocês, para eu me comunicar, para eu falar só o que convém, né? Eu falar, que eu não fale mais do que eu acho que eu tenho que falar, né? E aí, que Deus abençoe, viu, menino? Eu não vou estender esse vídeo muito, porque eu já sentei aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? E eu estou iniciando agora e talvez não tenha paciência suficiente para eu conversar com vocês e fazer um vídeo longo. Então, eu vou encerrar por aqui, agradecer a vocês pela essa oportunidade de vocês deixarem eu entrar na sua casa, no seu lar, né? De parar um pouquinho para ouvir, né? Um pouco sobre mim, sobre a minha família. E quando vocês sentirem interesse, né, no coração, de querer estar me ajudando, né, me incentivando, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Faça um comentário positivo, um comentário de motivação, né, meninas? Que Deus abençoe essa segunda-feira sua. Quando você assistir esse vídeo já está no fim da noite, mas que Deus continue te abençoando, que Deus te alegre de coração, que alegre seu coração, independente de qualquer situação que você esteja passando. Sente assim, sozinha, converse com Deus, conta para Ele a sua dor, Ele já sabe, mas Ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente se aproxime dEle como o melhor amigo. E faça isso, Ele é bom, Ele é bom. E Ele não tem culpa de nada que nós passamos, porque a palavra do Senhor diz, do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. A gente se queixa do que a gente procura. Às vezes, né, a gente que procurou é um ente querido, né? Às vezes surge uma situação do nada, uma coisa que a gente não esperava. Mas ele falou, né, que nós iríamos passar por aflições, mas que era para ter bom ânimo, que ele estaria conosco. Então, confie nessa palavra, creia. O Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, porque aquele salmo não é só para o alimento, né, do dia a dia, não. Aquele salmo é para quando você estiver chorando. Ele é o Senhor, nosso pastor, nosso bom pastor. E nada nos faltará. Não nos faltará apoio emocional, né? Ajuda sentimental. O Espírito Santo de Deus, ele nos fez para se alegrar nele. Se alegre no Senhor e espere no Senhor. E ele concederá o desejo do teu coração segundo o querer e a vontade dele, e o que ele acha melhor para a minha e para a tua vida. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe. Um abraço. Que o Espírito Santo de Deus abrace você e sua família. Independente de qualquer situação, se você está alegre,
se alegre mais. E se você está triste, que o Espírito Santo de Deus te alegre. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe.